Meu amigo, minha amiga, estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele ou daquela que, abrindo seu coração aos ensinamentos de Jesus e aplicando-os com interesse e determinação, ganha a paz na consciência por galardão divino. Nossa reflexão de hoje se dará em torno de um tema que desafia a humanidade desde os seus primórdios: perdão das ofensas. Ele nos vem da instrução dos Espíritos, constante no capítulo 10 de nosso Evangelho, cuja temática central é bem-aventurados os que são misericordiosos. A base evangélica que dá suporte a essa reflexão nos vem de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, e que assim se expressa: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Dois elementos centrais nestes dois versículos: a ofensa e o perdão. Vejamos os significados de ofensa e de perdão. Ofensa é um substantivo feminino que pode significar palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. Pode significar ainda injúria, agravo, ultraje, afronta, como também ação que causa dano físico, que causa uma lesão. O cerne da ofensa, o núcleo, a parte mais importante, está no seu poder de atingir a honra ou a dignidade da pessoa. Perdão, por sua vez, é um substantivo masculino que pode significar remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Pode significar desculpa, indulto, como também o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. O cerne do perdão, seu núcleo ou parte mais importante, está na capacidade da pessoa livrar-se da ofensa que a constrangeu, sem mágoa nem ressentimento. Mas vejamos alguns antecedentes históricos desta passagem evangélica. A primeira instrução dos Espíritos a esse respeito foi dada por Simeão, em Bordeaux, no ano de 1862, e traz um alerta importante, remontando lá aquela pergunta de Pedro, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, e que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É fato que, para algumas pessoas, soa esquisito esta expressão de Jesus, 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? O que o mestre pretendia demonstrar quando disse isso a Pedro? Nós precisamos lembrar inicialmente que Jesus conhecia profundamente o Velho Testamento. E ele já havia anunciado que não tinha vindo para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. E isso, inclusive, é objeto do capítulo 1 do nosso Evangelho. Mas a expressão 70 vezes 7 remonta ao Velho Testamento com o personagem Lameque. Lameque é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro do Gênesis como filho de Metusael e um dos descendentes de Caim, da 5ª geração deste, que teria cometido o segundo homicídio. Um homicídio duplo. Primeiro, um varão por tê-lo ferido. E segundo, um mancebo por tê-lo pisado. E Lameque, na história da humanidade, foi o primeiro homem a praticar a poligamia. Lameque teve 2 esposas, Ada e Zilá. Segundo Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24, pode-se dizer que Lameque teria assassinado o próprio Caim e mais uma outra pessoa. Não obstante, havia uma diferença de tempo muito grande entre os dois. Lameque era descendente de Caim. O que estaria implícito no texto bíblico quando fala a respeito de seu castigo, que seria 70 vezes maior do que o do seu ancestral, do que o castigo de Caim. Isto porque o versículo 24 desse capítulo 4 do Gênesis diz que será vingado 70 vezes 7. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tal suposição baseia-se também no fato do texto bíblico não dar outra informação a respeito da morte de Caim. E Jesus conhecia muito bem isso. E esta foi a razão dele ter dito a Pedro. Mas vencida esta fase da explicação histórica, voltemos então à instrução de Simeão. Segundo este instrutor, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. E aí, há uma arguição. Não está Ele, o Pai, a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes
que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, meu irmão, minha irmã, observe que este parágrafo traz-nos duas importantes lições. A primeira é de que perdão não tem limite, ainda que a ofensa se repita. Mas você pode até arguir, mas isso é injusto. Parece que sim. À primeira vista, parece que sim. Mas há um aspecto singular que me permita modestamente explicar-lhe. Eu creio que ninguém tem a capacidade de lhe ofender, de me ofender, de ofender a qualquer um. Porque ofender-se é uma ação que não depende do ofensor, mas depende do ofendido. Se alguém me diz algo, eu me ofendo se eu quiser. Por pior que seja aquilo que eu estou a ouvir. O ofensor tenta, mas você não é obrigado a aceitar. Mas admitamos então que você assimilou a ofensa. O ato seguinte é a chateação, a raiva, o desejo de revidar, o ódio, entre outros tantos sentimentos que vão na contramão do que Jesus ensinou e que o Espírito Simeão nos recorda, assinalando como condições importantes nesse processo, tais como a brandura, a humildade, a mansuetude. E Simeão nos adverte de forma muito amorosa, concitando-nos a refletir sobre a atitude de Deus para conosco, que está perdoando-nos incansavelmente. Simeão diz ainda: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis à sua direita. Então, nesta parte da instrução de Simeão, existem orientações seguras, muito positivas, e que nós podemos realizá-las. Que começa com o uso da indulgência e termina com a capacidade de nós sermos humildes. E Simeão ainda nos assegura que Deus vai nos restituir na justa medida da nossa entrega pelo perdão. Porque o perdão é uma forma de entrega que nós fazemos para com as pessoas. E ele destaca a humildade como uma condição essencial nessa questão do perdão das ofensas. Mas a propósito das ofensas, Emmanuel, no capítulo 6 da obra Neste Instante, faz importantes questionamentos. Ele começa dizendo, já arguindo: ofensas? Revisemos o nosso próprio comportamento no cotidiano e não se nos fará difícil desculpar esse ou aquele companheiro quando nos julguemos feridos por atitudes que hajam tomado contrariamente aos nossos interesses. E aí nós podemos, inclusive, nos lembrar do aconselhamento de Santo Agostinho,
que antes de dormir passava em revisão o que tinha feito no dia, que se porventura tivesse ofendido alguém, ia desculpar-se, e se tivesse sido ofendido, iria perdoar. Mas é fato que, da mesma forma que nós somos ofendidos, nós também somos ofensores. Isso é algo que é possível de acontecer conosco. E Emmanuel continua dizendo: recordemos quantas vezes teremos desapontado corações amigos com palavras ou gestos que nos escapam, quase que sem qualquer participação de nossa vontade consciente. Emmanuel aqui está falando de algo que fazemos intempestivamente, sem refletir. Muitas vezes nem é nossa intenção, mas escapa. Lamentavelmente escapa. Embora eu pessoalmente ache que nós devemos ter todo o zelo em pensar bem no que vamos dizer. Pode até escapar, mas quanto maior for a vigilância, menor a probabilidade. Emmanuel diz ainda: imaginemos quão felizes nos sentimos quando alguém perdoa as puerilidades ou agressões daqueles que se nos fazem os entes mais queridos. O que isso significa? Que todas as vezes que alguém que pertence ao nosso círculo de afeto, que nos é uma pessoa querida, quando este alguém ofende a outrem e por este é perdoado, nós ficamos felizes. Porque reconhecemos não apenas a infantilidade do agressor, mas, acima de tudo, a grandeza de quem perdoa. E Emmanuel finaliza dizendo: rememoremos as ocasiões em que fomos vítimas de nossas próprias interpretações errôneas acerca do procedimento alheio e cultivemos o bem, sistematicamente, porque, em se tratando do mal, é justo observar que unicamente nos identificaremos com o mal na medida em que o mal se esconde por dentro de nós. É preciso prestar atenção nessa orientação de Emmanuel. Ele chama a atenção daquele julgamento aligeirado que muitas vezes nós fazemos das situações. Nós interpretamos algo erroneamente e aí acabamos ofendendo alguém a partir dessa interpretação equivocada. E ele chama a atenção de que o mal está dentro de nós. Então, se ele está dentro de mim, eu preciso vigiá-lo constantemente, porque senão a qualquer momento ele escapa. E se eu julgo uma situação equivocadamente, assodadamente, precipitadamente, a possibilidade de eu cometer um erro de avaliação e de ofender alguém é muito alta. Então eu preciso desenvolver compreensão e tolerância. E aí o benfeitor de Chico Xavier, nosso querido Emmanuel, falando-nos de compreensão e tolerância, no capítulo 15, intitulado Perante as Ofensas, da obra Encontro Marcado, ele diz-nos que compete-nos a obrigação de reconhecer em nós os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho explicado pela codificação kardeciana, guardarmos elucidações em torno das realidades essenciais da vida e do universo, em grau de esclarecimento e convicção
que a maioria dos profitentes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Texto longo, síntese objetiva. Nós, espíritas, perdemos a licença poética de cometer este equívoco. Nós precisamos compreender e tolerar a ofensa exatamente porque nós conhecemos, através da codificação kardeciana, tudo o que se relaciona a essa questão da ofensa e do perdão. Aí Emmanuel relaciona diversas justificativas que chancelam essa compreensão que ele nos pede. E entre elas ele cita a responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito. Ora, se eu conheço a lei de causa e efeito, consciencialmente eu tenho uma grande responsabilidade compulsória, obrigatória. Eu não posso falhar nesse aspecto, porque eu conheço a lei. Como justificativa, ele apresenta ainda o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. As influências ou influenciações que cada um de nós sofre dos nossos irmãos espirituais. A reencarnação, o problema das provas, o impositivo de esquecimento de todo o mal, a necessidade constante da prática do bem. Isso tudo explica, chancela a compreensão que Emmanuel pede para que nós tenhamos diante desta questão das ofensas e para aplicar o perdão. Ou seja, não nos faltam motivos para alicerçar nossa compreensão e tolerância diante da ofensa. O nosso querido e saudoso Chico Xavier tem uma obra chamada O Evangelho de Chico Xavier. E lá no capítulo 69, cujo título é Sentir-nos Ofendido, o Chico diz assim: existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. Certo ou errado? A mais leve contrariedade se sente humilhadas. Certo ou errado? E diz o Chico: ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em água de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. E aí ele questiona: por que então haveríamos de nos sentir ofendidos quando as pessoas não fazem com que as coisas sejam da maneira que queremos? Não podemos ser tão suscetíveis assim. Por qualquer aborrecimento, gente há que passa a vida inteira sem falar com o irmão, com o amigo, e eu acrescentaria até com o familiar. E a advertência do Chico é muito clara e refere-se a algo muito comum nas hostes espíritas, denominado o melindre. Já ouviu falar? Já percebeu? Já sentiu? A esse propósito, o nosso confrade espírita Francisco Aranda Gabilan chama o melindre de a síndrome do orgulho ferido. Muito boa essa definição que o Gabilan deu. A síndrome do orgulho ferido. Em se referindo à casa espírita, diz o Gabilan: tenhamos presente que uma célula da sociedade humana das mais representativas
é a casa espírita, onde, lastimavelmente, também graçam interesses pessoais, desejos de destaques, arroubos de sabedoria, vaidades e tantos outros sentimentos iguais. Daí porque, quando menos se espera, surge o melindre. E eu pergunto, certo ou errado? E diz mais o Gabilan: o que se ouve em todos os exemplos citados é mais ou menos o seguinte: não entendo por que de tanta injustiça comigo, tanta ingratidão. Logo eu, que tanto fiz, que tanto dei de mim, que tanto ajudei. Frases essas seguidas de lamentações e não raro até de choro, entremeado de rasgos de vítima do mundo e de todos. E aí o Gabilan aponta o erro dizendo: o erro está, neste caso, em o melindrado esperar e até exigir gratidão de todos pelo trabalho que ele desenvolveu na casa, confundindo obrigações com favores. Isso é algo que é muito comum. O Gabilan fala na casa espírita, mas a gente pode ultrapassar os muros da casa espírita. A gente vê isso na família, a gente vê isso no ambiente de trabalho, na sociedade de uma forma geral. Nós, muitas vezes, nos melindramos por muito pouca coisa. Então, vale a pena aqui a gente recordar André Luiz, no capítulo 23 da obra Sinal Verde, cujo título do capítulo é Melindres. E André Luiz, então, nos aconselha. Ele diz: não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Um coração cheio de amor e uma leitura correta dos fatos que se apresentam diante de nós não vão nos deixar perturbados, nem um coração conturbado. Diz ainda o André Luiz: dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Opa! Está falando de algo que parece que é muito comum entre nós. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes queremos que as pessoas vejam os problemas da mesma forma que nós os vemos, né? Muitas vezes, uma opinião diversa da sua, diz o André Luiz, pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. No mais das vezes, quando a opinião é contrária da gente, nós a descartamos de imediato. Não queremos nem saber mais do assunto. E o André diz ainda: melindres arrasam as melhores plantações de amizade. E muitos amigos até se afastam por coisas muito pequenas, melindres quase que insignificantes, mas capazes de provocar uma grande hecatombe nos sentimentos. E André continua dizendo: quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Se fere tanto, se fere tanto, se fere tanto, que vira espinheiro. E aí vai passar a ferir. O melindre, invariavelmente, descamba para o sentimento de sentir-se ofendido. Invariavelmente, o melindre vai desaguar no sentimento de ter sido ofendido. Mas se o tema é perdão das ofensas, então vamos à parte prática, refletindo
a segunda instrução deste capítulo, que é do apóstolo Paulo, e que foi ditada na cidade de Lyon no ano de 1861. E Paulo começa a sua instrução de forma incisiva. Ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Opa! Profundo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Se ele é meu inimigo, por quê? Gratuitamente? Ou será que ele carrega alguma mágoa minha, desta ou de vidas passadas? Isso é possível? Sim, claro que é possível. Por essa razão foi que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Não apenas aqueles que nós constituímos na presente encarnação, mas aqueles que vêm de encarnações passadas. E Paulo continua dizendo: perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Amigo ofende? Sim, é possível. Mas se o amigo me ofende e eu lhe perdoo, eu estou dando a ele uma prova da minha amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Porque quando eu perdoo, eu me elevo. E se eu me elevo, eu saio daquele estágio inicial que eu estava e vou para o estágio mais avançado do ponto de vista espiritual. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior é a necessidade que tendes de indulgência? E aí, como ficamos diante da divindade? Você precisa ser perdoado por Deus. Embora eu pessoalmente acredite que Deus não se ofenda. Porque se ele se ofender, ele se humaniza. E Deus não pode humanizar-se. Ele está muito acima disso. Mas nós ofendemos as leis deles, essa sim. E é por isso que ele nos perdoa, pelo descumprimento das leis. E Paulo adverte aquelas pessoas que costumam dizer: nunca perdoarei. Você já fez isso? Ou já ouviu isso? Ou sabe disso? Porque Paulo diz que esta pessoa que diz nunca perdoarei já determinou sua própria condenação. Então a gente percebe que o perdão é uma carta de alforria, liberta. E Paulo pede que reflitamos se a origem da ofensa que recebemos não está em nós mesmos, concitando-nos a uma reflexão profunda, onde, quem sabe, encontraremos a origem de tudo. Ele diz: quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Então a ofensa que eu recebo, ela pode ser o retorno de algo que eu fiz. E aí eu serei duplamente culpado por ter ofendido e por ter negado a ofensa.
ele sinaliza que o agravamento de algo que poderia ser uma simples chateação pode se dar por nossa própria negligência, que não impedimos que a situação se agrave. E aí ele usa uma expressão interessante na instrução, ele diz: sois culpado. Eu tinha tudo para evitar que a circunstância crescesse, a situação se agravasse, mas não fiz nada. E aí este não fazer nada é que justifica Paulo dizer: sois culpado. Mas aí na sua instrução ele faz aquilo que eu considero a melhor de todas as advertências que constam na sua instrução. Ele diz assim: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Para que não fique nenhuma dúvida, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Coisas bem distintas. Você me perdoa? Sim, eu te perdoo. Ponto. Perdão dos lábios. Daí passa um pouquinho de tempo, numa situação semelhante, você ressente aquilo que você pensou que tinha de fato perdoado. Muitas pessoas, diz Paulo, dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas, conjunção adversativa, interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Conhece essa situação? Perdão dos lábios, da boca para fora. E aí, quando aquela pessoa que te ofendeu é vítima de algo, passa por uma situação de dificuldade, se você não expressa verbalmente, pelo menos pensa e sente, dizendo para si mesmo: teve o que mereceu. Quando não diz, bem feito. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Já ouviu falar nessa circunstância? Seguramente sim. Será que esse é o perdão do Evangelho, segundo o Evangelho de Jesus? Seguramente não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Interessante a forma que Paulo arremata esse parágrafo. Deus não se satisfaz com as aparências. Considerando a onisciência dele, ele já faz a leitura no nosso coração se aquele perdão que estamos a dizer é verdadeiro ou não. Perdoar é um fenômeno do coração. Esquecer é um fenômeno da memória. Mas o bom é você lembrar sem ressentimento, sem mágoa, sem raiva. Se eu conseguirmos fazer assim, de fato nós perdoamos. E aí Paulo fecha a instrução de forma brilhante, dizendo: não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Portanto, se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Mais do que o discurso, a prática. O perdão efetivo, garantido pela conduta que a gente tem para com o ofensor.
Fiquemos então com o aconselhamento de André Luiz no final do capítulo anteriormente referido. Ele diz: contra os vermes corrosivos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, ferido ou não, recomenda-se o uso do antisséptico da Boa Nova, distribuído altruisticamente por Jesus, quando nos exorta: se alguém quiser alcançar a luz divina comigo, melhor dizendo, se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres cada dia e siga os meus passos. E essa exortação de Jesus está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então André Luiz chama o egoísmo, a vaidade, o orgulho de vermes corrosivos. Mas para esses vermes ele diz que existe um antisséptico poderoso, que é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Mestre, tudo que ele deixou para a gente. O perdão é um gesto de amor. O perdão é uma caridade. Não apenas para com o outro, mas essencialmente para comigo mesmo. Porque eu me liberto daquilo que estava a me incomodar. Eu faço uma espécie de exorcismo desse mal que estava a me consumir as entranhas. Em me livrando disso, mais leve, mais solto. Eu espero, meu amigo, minha amiga, ter contribuído, ainda que de forma modesta, mas objetiva, para a sua reflexão em torno deste importante tema, que é o perdão das ofensas. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que você fique em paz com Jesus. Um forte abraço.